noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, nesta noite maravilhosa em que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos traz a celebrarmos aqui nessa noite muita coisa interessante, muita coisa boa, muita coisa eterna. E uma delas é a celebração da ceia do Senhor, onde nós sempre nos alegramos, trazendo a memória nos nossos corações deste amor eternal, indizível, inigualável, onde Deus insistiu em cumprir a sua promessa de um trato que nós quebramos, e nos enviando o seu Filho para derramar o seu sangue puro de um rei sem pecados, para nos dar vida plenamente. O texto do Salmo 96 diz assim, eu vou ler agora, os irmãos apenas aí acompanham. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ter louvor e de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, e ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Tributemos ao Senhor toda honra e glória. Feche seus olhos, oremos. Deus santo, Pai poderoso, te damos graças, Senhor, pela tua misericórdia sobre o teu povo. Te damos graças pela provisão, pelo cuidado, pelo amor, pela paciência que o Senhor tem tido com o seu povo. Te damos graças, ó Pai, porque de um modo muito soberano, o Senhor nos amou de uma forma tremenda. E aqui estamos, ó Pai, na condição de pecadores arrependidos, pecadores regenerados, pecadores amados pelo Pai. E aqui queremos, nesse instante, ó Pai, conforme a Tua palavra que acabamos de ler, queremos tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Teu santo nome, neste culto, ó Pai, nesta solenidade, neste evento que é preparado único e exclusivamente para o louvor da Tua glória. Recebe, ó Pai, de cada um de nós, de cada um que estão aqui presente, o Teu povo que está na Tua casa. Recebe o louvor de cada um, Senhor, Tu que esquadrinhas, sondas e conhece o nosso coração que é mau, coração que tantas vezes tem eleito ídolos e tem esquecido tantas vezes de Ti, porque assim é o nosso coração, mas o Senhor tem olhado com o seu povo com um olhar de misericórdia.
E a Ti, ó Pai, que nós te suplicamos que Tu sejas cada vez mais presente em nossa vida, que o Teu Espírito seja não só um residente em nosso coração, mas também presida, seja o presidente das nossas vidas, para que cada ato, pensamento, ação, planejamento, ó Pai, que nós possamos ter, seja ele mediado não pelos desejos maléficos do meu coração, mas que seja única e exclusivamente referenciados pela santidade desse Espírito que o Senhor nos deu. E nessa noite, ó Pai, abençoa cada ato desse culto, nos traz essa lembrança maravilhosa da ceia do Senhor, que nos traz tão coisas à nossa memória, coisas tão maravilhosas. Te agradecer, ó Pai, pela salvação, te agradecer porque nos tirastes, nos resgatou das trevas, dos grilhões do pecado e nos levou para junto de Ti para andarmos na luz com o Senhor. Obrigado, aceita os louvores, as orações, unge o Teu servo, ó Pai, que será o canal, o instrumento nessa noite para expor a Tua palavra, esse alimento necessário, único, o Evangelho poderoso, capaz, o único poder no mundo suficientemente poderoso para transformar os corações humanos. Obrigado, Senhor, nós te rogamos, te pedimos e agradecemos tudo no santo nome do Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudastes, tu nunca faltastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, Tua e eu assim, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu, tudo criastes na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel,
Louvado seja Deus. Meus amados, aqueles que têm Bíblias e trouxeram também nos seus aplicativos, eu convido a ler comigo o livro de Salmos, número 32, capítulo 32. Para isso eu peço aos irmãos que puderem ficar de pé, para nós juntos realizarmos essa leitura da santa palavra de Deus, o Salmo de Davi. São apenas 11 versículos e nós vamos fazer essa leitura alternada. Convido os irmãos a ler bem forte, independente das versões diferenciadas, e os irmãos vão lendo os versículos a seguir, de números pares. Salmos 32, já nos preparando para nós vivermos e celebrarmos o momento de contrição, de confissão de pecados, de reconhecimento da nosso estado pecaminoso de iniquidade perante Deus, e também reconhecendo que estamos diante de um Deus justo e perdoador. Salmo 32, o verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós, todos os que sois retos de coração, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Temos pecado? Sim ou não? Olha aí, rapaz, já é um primeiro passo. Reconhecer é, antes de tudo, o princípio de um processo que vai desaguar na aceitação da misericórdia de um Deus que está sempre pronto a perdoar. Se o cair é do homem, se o pecar é nosso, se o desvio é inerente à nossa natureza pecaminosa, o levantar, o reerguer, pertence a Deus que está aqui nessa noite, amém? Ele sabe do meu coração, amém? Sabe do seu, sabe das gavetas secretas da sua alma que você guarda, segredos estão guardados, também sabe. Mas ele entende que nós precisamos falar, se confessarmos os nossos pecados. Precisamos confessar. E esse é o momento. O salmista diz, contando dele mesmo, que enquanto ele não confessou, enquanto ele foi consciente do seu pecado, mas não confessou, não se arrependeu,
envelheceram os ossos deles e a situação da saúde orgânica dele foi afetada. Isso já é comprovado, né? Precisaria nem comprovar, porque se a Bíblia diz, está dito. Mas muitas enfermidades são oriundas da mágoa guardada no coração, de pecados não confessados, de coisas que carregamos pesadas na nossa mente, de raízes de ódio que nós não queremos, em hipótese alguma, nos livrarmos dela. Falamos na escola dominical, a classe Gideão, sobre ídolos do coração, que é a mesma revista eles são que os jovens estão tendo. Do perdão, irmãos, ele é a encarnação da graça de Deus em nossas vidas. E o cristão que foi perdoado, ele necessariamente ele perdoa, naturalmente. Nós entendemos que há um Deus que é perdoador, entendemos que somos pecadores, entendemos que temos pecados guardados, entendemos que nós temos fragilidades, mas parece que o que ainda é meio difícil de entender e fazer é essa confissão. E confessar o que é estar? Confessar é deixar o pecado. Provérbios fala que aquele que confessa e deixa a prática do pecado alcança a misericórdia. Agora, se você tem uma espécie de círculo vicioso de pecar e se arrepender pela metade, aí volta a pecar de novo, e volta e vai. Se ainda é um pouco escravo disso, só Deus nos liberta. E você tem essa oportunidade agora de dizer isso para Ele. Ele sabe de tudo, mas é preciso você confessar. Feche seus olhos, confesse do fundo da sua alma, mas verdadeiramente mesmo, entregue ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Oremos. Pai Santo, Deus amado, em Tua presença, Senhor, nós queremos nos desnudar completamente, ó Pai, da nossa alma. Entendendo, ó Pai, que Tu sabe todas as coisas, que Tu sonda e conhece o nosso coração, porque foi Tu que nos fizestes, ó Pai. Por isso nós somos conscientes de que absolutamente nada que fazemos no mais secreto da nossa vida fica obscuro perante os Teus olhos. Por isso, ó Pai, nesse momento, entendendo a Tua palavra que nós acabamos de ler, entendendo os muitos outros textos que a Tua palavra nos traz sobre o perdão, sobre a graça e sobre o amor de Deus, nós queremos, ó Pai, Te suplicar mais uma vez que a Tua misericórdia, que o Teu olhar de misericórdia se derrame sobre o Teu povo nesse instante. Eu não sei a luta de ninguém aqui, eu não sei a vida, mas o Senhor sabe o grau de consciência e sabe o grau, ó Pai, de veracidade, de legitimidade da confissão do coração de cada um. Portanto, ó Pai, o que nós queremos aqui nessa noite é que ao Senhor, ao ouvir a nossa confissão, possa mais uma vez, ó Pai, nos agraciar com o Teu perdão. E o Senhor possa aqui estar sempre com as Tuas mãos estendidas, aguardando, esperando ansiosamente o pecador que caiu e que possa se levantar e se arrepender. Obrigado, ó Pai, porque nós servimos a um Deus perdoador. Obrigado, Senhor, porque Tu nos chamaste para seguir a um Deus que para Ele perdoar é sempre uma grande festa. Obrigado, Senhor, porque nós não seguimos a um Deus que apenas nos acusa. Esse Deus é outro, de apontar os pecados. Mas nós cremos num Deus que sabe que nós somos errantes, um Deus que sabe da nossa capacidade poderosa de pecar, mas que mesmo assim está sempre pronto a nos receber e a nos perdoar. Te rogo, ó Pai, no nome santo de Jesus, não porque nós merecemos, mas porque nós não merecemos mesmo. Nós somos maus, mas eu rogo pelo Teu amor, pela infinita bondade, Senhor, que há em Ti. E o Senhor ouça agora as orações dos Teus servos e servas e possa, Senhor, nos perdoar. Derrama sobre o Teu povo a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão. Pois aqui nós estamos, ó Pai, nessa condição de pecadores arrependidos, esperançosos em Ti. Porque tudo nós Te rogamos, nós Te pedimos, certo que o Senhor estará aqui nos ouvindo e nos atenderá. Te pedimos tudo no santo, poderoso nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis sentar. Vamos continuar louvando
ao nosso Deus e ao nosso Senhor que nos perdoa. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Um ser que pode respirar, que existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de expirar, alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação nos erga para dar louvor. Somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação nos erga para dar louvor. Somente a Deus. Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos então
nesse instante, participar da mesa do Senhor. Vamos participar aqui da mesa do Senhor, do pão, do cálice, desse momento tão singular, tão especial para a igreja. Diz a Bíblia que é um memorial que devemos fazer até a segunda vinda de Jesus, até que Jesus Cristo retorne para nos levar para Ele mesmo, para os céus. Nós devemos estar fazendo esse ritual. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso de número 23. Vamos ler no capítulo 11 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a partir do verso 23. Nesse texto, Paulo traz várias advertências, orientações à igreja a respeito da Santa Ceia. Amém? Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Então, na ceia, nós olhamos para trás e vemos aquilo que Deus em Cristo fez por cada um de nós. Vemos as promessas, os cumprimentos, e olhando para o presente, nós observamos aquilo que Deus continua fazendo com cada um de nós, através de Cristo Jesus e do poder do Espírito Santo que habita em nossa vida. Sua graça, seu amor, seu perdão, sua misericórdia, suas infinitas bênçãos são derramadas sobre cada um de nós a cada dia que se passa, sem termos qualquer merecimento, qualquer mérito. E olhando para o futuro,
nós podemos contemplar a maravilha eterna que Deus preparou para cada um de nós. A maravilha do céu, que é a maior promessa, ou melhor, a maior esperança que a igreja tem. Amém? A maior esperança que nós temos é a de que Jesus Cristo vem. Jesus Cristo está vindo, e Ele vem para nos arrebatar, para nos levar para o céu, para a casa eterna, para a morada eterna. É a maior esperança da igreja. Paulo, ele declara aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 15 e no verso 19, falando exatamente desse assunto, da questão da ressurreição dos mortos e da vida eterna, da salvação eterna. E ele afirma que se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, às coisas terrenas, nós seremos os mais infelizes dos homens. Certo? Então, a esperança maior da igreja é esta: Jesus Cristo está voltando. Por isso o texto diz: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Certo? E no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Cada um deve examinar-se a si mesmo, e assim se julgar, para depois participar desse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos curvar nossa fronte e vamos falar com o Senhor mais uma vez, pedindo suas bênçãos, suas graças, nesse momento de ceia. Amém? Querido Deus, diante da Tua presença augusta e santa, adentramos em oração, Senhor, nesse momento, para Te rogar, Senhor, Te rogar por esses elementos que extraímos do uso comum, natural, o pão e o vinho, os quais representam o corpo de Jesus Cristo, que foi moído por nós, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, para nos perdoar, nos purificar, nos desarraigar desse mundo mau e perverso. O cálice que representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue que foi vertido na cruz, para nos purificar, nos limpar, nos lavar, para nos deixar mais alvos que a neve, puros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ti, Senhor, por todo o sacrifício vicário, substituto de Jesus Cristo na cruz. E fazemos, ó Pai, esse ritual, entendendo que ele tem um significado muito profundo, e é um grande privilégio, é um meio de graça, pois através do qual nós fortalecemos a nossa fé, a nossa espiritualidade. Mais uma vez, Pai, pedimos o Teu perdão, pedimos que o Senhor nos prepare para participar desse momento de comunhão, que o Senhor nos abençoe mais e mais, abençoe o povo do Senhor e toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Convidamos os nossos irmãos presbíteros Júnior, Aristarco, a se posicionarem aqui na frente, para que os irmãos possam vir cear. E também convidamos o nosso irmão presbítero Erasmo e mais um diácono, por gentileza, que esteja aqui para auxiliar aqui o presbítero Erasmo, que vai servir os irmãos que não vão se dirigir aqui à frente. Amém? As irmãs, os anciãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem.
majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz. Herança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga. Meus irmãos, alguém que ficou sem participar da ceia, por gentileza, dê um sinal, sinalize se alguém não foi servido. Nós vamos servir agora. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Amém, irmãos. Vamos só fazer uma oração de agradecimento nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, de todo o nosso coração, mais uma vez, pelo Senhor Deus, amorosamente, graciosamente, ter enviado o único Filho do Senhor ao mundo, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário, para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos redimir da nossa vã maneira de viver. Louvamos a Ti, Senhor, por tão grande salvação, por essa comunhão que temos contigo, pelo Espírito Santo, mediante a nossa fé, a nossa união com Cristo. Pai querido, e que o Senhor conduza a cada um de nós, a cada dia, firmado nas promessas do Senhor, firmado na palavra, firmado, ó Deus, na maior esperança, que é a esperança da vida eterna por vir, em nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Assim oramos, com o nosso coração grato e feliz diante da Tua presença, Pai. Amém. Peço à igreja ficar de pé, vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, Filho de Deus, teu nome é santo, só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti, tudo posso sofrer, permanecer. Em teu nome. És poderoso, Senhor, teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo, só em ti seguro estou, perdoado sou. Só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome.
tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que ama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que ama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que ama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Amém.
Foi. Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, e dessa vez vamos abrir em Romanos. Romanos, capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ou à igreja que estava em Roma, capítulo 5. Eu vou, juntamente com os irmãos, ler do verso 1 ao verso 11. Do verso 1 ao verso 11. E vamos falar essa noite sobre os efeitos da justificação, os resultados, os benefícios da justificação. Diz assim o texto: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Que Deus aplique essa porção lida de sua palavra em cada coração essa noite. E vamos refletir um pouco sobre os benefícios da justificação, os efeitos da justificação. E eu gostaria de, antes de entrar nos benefícios da justificação, falar sobre o que vem a ser a justificação e o que vem a ser a fé. Precisamos entender o significado da justificação e o significado dessa fé, mediante a qual fomos reconciliados por Deus. Diz o texto, no verso 1, justificados, pois, mediante a fé. A justificação, meus amados irmãos, é o ato de Deus, pelo qual Ele perdoa e nos aceita como justos diante dEle. Então, a justificação tem esse significado. É o ato de Deus, é uma operação de Deus na vida do pecador, pela qual Ele, Deus, perdoa todos os pecados do pecador e o aceita como justo,
como santo diante dele, de Deus. Justificar, essa palavra do grego dikaiô, está relacionada ao termo forense que significa absolver, declarar justo, que é o oposto de condenar. Justificar é o oposto de condenar. Então, a justificação é um ato legal, instantâneo de Deus, pelo qual Ele considera nossos pecados perdoados, e a justiça de Cristo pertence a nós, e nos declara justos diante dEle, diante de Deus. Nós saímos da condição de réus, da condição de pecadores, e adentramos na condição de redimidos, na condição de filhos de Deus. O breve Catecismo de Westminster, na resposta à pergunta 33, diz o seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, somente por causa da obediência de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Perceba que nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Romanos, Paulo, ele vem dissertando sobre a justificação pela fé. E ele fala da depravação total dos seres humanos. Ele fala dessa depravação total, tanto de judeus como de gentios. E ele declara que nenhum ser humano, nenhum pecador tem a condição, tem a possibilidade de se justificar diante de Deus pela obediência à lei, pela prática da lei. A lei, ela tem a função de revelar ao homem o pecado e de mostrar ao homem o quanto ele é pecador e de dar essa consciência ao pecador de sua vida de pecado, de sua vida de depravação total. E quando ele entra no tema da justificação, ele deixa bem claro, Paulo deixa bem claro que a justificação não pode ocorrer através da obediência à lei, porque nenhum ser humano sobre a face da terra pôde cumprir a lei na íntegra, de maneira plena e total. Somente Cristo Jesus pôde fazer isto, somente Cristo Jesus pôde cumprir a lei perfeitamente, e Ele fez isso para o benefício de cada um de nós, para nos justificar, ou seja, para nos tornar justos, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus como pessoas salvas, redimidas, santas, separadas do pecado e do mundo. E o que vem a ser essa fé? O texto diz: justificados, pois, mediante a fé, através da fé. A fé, meus irmãos, não é o mérito. Paulo não está aqui falando de uma fé meritória, e sim de uma fé instrumental. O mérito, ou a causa meritória da salvação, foi a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. A fé constitui-se a causa instrumental, como dizia Lutero, que a fé é a mão
que recebe a salvação, que recebe o dom da vida, o dom da vida eterna. Então a fé é a causa instrumental da salvação, da vida eterna. A palavra fé vem do grego pisteu, ou pistos, que significa lealdade, fidelidade, confiança, obediência à palavra de Deus. Sua aplicação mais comum é a completa confiança em Deus e em Cristo Jesus para a salvação eterna, para a salvação eterna. Por isso, Paulo e Silas afirmaram para aquele carcereiro de Atos, capítulo 16, no verso 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então a salvação, ela se dá mediante essa fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus, no sacrifício substituto de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Um teólogo chamado Wayne Grudem, ele vai por essa mesma linha de pensamento e ele define a fé salvadora, como a fé salvadora é confiar em Jesus Cristo como uma pessoa que vive para o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Portanto, fica claro que o objeto da fé salvadora é Jesus Cristo, conforme revelado na Bíblia Sagrada. Amém? Cristo é o objeto da fé salvadora. Não há salvação fora de Cristo, em nenhum outro nome sobre a terra existe a possibilidade de o pecador se salvar, conforme Atos 4:12. João 14:6, Jesus declarou sobre si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode se achegar a Deus fora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra por gentileza em Romanos capítulo 3. Capítulo 3, a partir do verso de número 21, Paulo fala da justificação pela fé em Jesus Cristo, e ele diz o seguinte: mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justificação é esse ato de Deus que Ele realiza na vida do pecador, regenerando, dando a esse pecador uma nova vida, uma nova relação, uma relação diferenciada entre Deus e o pecador. Se dá pela fé, ou seja, pela aceitação e pela obediência de tudo aquilo que Jesus Cristo fez pelo pecador
na cruz do Calvário. Então, não tem obras, não tem méritos, não tem qualquer possibilidade de o pecador se salvar por si mesmo, né? Através dos seus próprios esforços. Os mais dedicados à lei, que eram os judeus, eles ouviram de Paulo e de outros apóstolos essa verdade. Queres tu ser salvo? Queres tu herdar a vida eterna? Queres tu entrar em comunhão com Deus? Queres tu alcançar a casa eterna, a morada do Pai? Se dirija a Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus. Reconheça e aceite e viva conforme a palavra de Cristo Jesus, revelada nas Escrituras. E em terceiro lugar, nós temos aqui, meus irmãos, os efeitos da justificação pela fé em Cristo Jesus. Encontramos aqui pelo menos 3 efeitos da justificação pela fé em Cristo Jesus. O primeiro efeito, ou melhor, todos esses efeitos estão relacionados à alegria, ao gozo, né, ao prazer na vida do crente, da parte de Deus, da parte do Senhor. Então, antes de sermos justificados, nós vivíamos em guerra contra Deus, em guerra contra os céus. O primeiro efeito dessa justificação é paz com Deus, como diz aí no verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, fomos reconciliados com Deus, passamos a ser amigos de Deus. Outrora vivíamos na condição de condenados, de réus, vivíamos sob a ira de Deus, por conta da nossa vida de pecado, por conta da nossa vida mundana. Agora, justificados, diz o texto, que temos paz com o Senhor nosso Deus. Perceba aí, a partir do verso de número 4, do verso de número 6, que Paulo diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, notem aqui, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, outrora, nós vivíamos em guerra contra Deus. Deus vivia em guerra contra nós por conta da nossa vida mundana, da nossa vida de pecado. Tiago deixa isso também muito claro, no capítulo 4 e no verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Constitui-se inimigo de Deus. Só que os cristãos justificados, redimidos e salvos,
eles já saíram dessa condição de inimigos, de réus, de condenados, de destinados à ira eterna de Deus. Os cristãos justificados estão agora reconciliados com Deus, vivem em paz com Deus, são amigos de Deus, vivem em comunhão com Deus através do Espírito Santo, pela união com Cristo Jesus, o Senhor e Salvador da vida. O escrito de dívida que constava contra nós foi cancelado. Paulo declara essa verdade em Filipenses, no capítulo, em Colossenses, no capítulo de número 2, nos versos 21 e 22. Cristo já resolveu o pecado dos cristãos salvos e redimidos pela sua graça, a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, nosso Deus. Então, paz com Deus é o primeiro resultado da justificação. O segundo resultado da justificação é acesso a Deus, pleno acesso à presença de Deus, conforme aí no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, acesso à presença de Deus. Essa palavra, no grego, tem pelo menos duas conotações. A primeira é sobre o direito de entrada na presença de um rei, o direito de entrada na sala da realeza, na sala do trono. E a segunda conotação é sobre a entrada no templo, a entrada na presença de Deus, simbolicamente através do templo, né, como era antigamente em Israel. O templo tinha um significado extremamente importante, muito profundo, representava a presença de Deus. Entrar no templo implicava entrar na presença de Deus, na presença do Altíssimo. Entrar na sala do rei implicava entrar, né, diante da maior autoridade, diante do trono da maior autoridade. Então, a justificação possibilitou a mim e a você pleno acesso à presença de Deus, à presença do Senhor, a todos os cristãos, como Paulo diz aos Efésios, tanto a judeus como a gentios convertidos. Efésios capítulo 2, verso 18, que diz, porque por ele, ou seja, por Cristo, ambos, judeus e gentios, temos, aí Paulo se inclui todos os cristãos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Capítulo 3 e verso 12, pelo qual, ou seja, por Jesus Cristo, temos ousadia, acesso e ousadia com confiança, mediante a fé nele, a fé em Jesus Cristo. E Hebreus capítulo 4, verso 14, fala sobre essa entrada diante do Senhor, diante do trono da graça, da majestade do Senhor, nosso Deus. E em Hebreus capítulo 10, diz que temos hoje a ousadia, a intrepidez de entrarmos diante da presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, pelo véu, né, pela carne, pelo sangue que foi derramado na cruz, pelos nossos pecados. Não precisamos mais dos sacerdotes, da intermediação humana, não precisamos de
pastores, nem de quem quer que seja, para adentrarmos na presença de Deus, porque há um só mediador entre Deus e nós, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. É através dele que nós podemos adentrar na presença de Deus. É através dele que nós entramos e vivemos na presença de Deus, na verdade. Amém? O véu foi rasgado, o véu se rasgou de alto a baixo, e todos em Cristo Jesus têm livre acesso à presença de Deus. Em todos os lugares, em todos os tempos, diante de todas as circunstâncias, você pode falar com Deus, buscar a face de Deus, ler a palavra, ouvir Deus, ouvir os conselhos, as admoestações, as exortações de Deus, livremente, diante da presença do Senhor, pelo Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, e o terceiro benefício da justificação diz respeito a alegria, essa alegria que vem dos céus, que vem do alto, que vem da parte do Senhor nosso Deus. Observem aí, ainda a partir do verso 2, na parte final aí do verso, o verso 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Agora, o verso 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, temos aqui mais 3 efeitos ou benefícios da justificação relacionados à alegria. O termo gloriar-se pode ser traduzido, interpretado como alegria, regozijo, felicidade da parte do Senhor nosso Deus. E a primeira alegria que Paulo destaca aqui é a alegria na esperança da vida eterna. Então, o cristão justificado, ele tem essa alegria, a alegria de que um dia ele vai se encontrar com o Senhor Jesus, que um dia ele vai se encontrar com Deus. Ele crê nas promessas divinas, ele crê na promessa maior da vida eterna, da salvação, da segunda vinda de Jesus. E essa esperança para o cristão justificado, redimido, perdoado, é uma alegria, é um regozijo, é um prazer, constitui-se a maior alegria que o cristão pode ter em sua vida, em seu coração, certo? O desejo pelo céu, onde, como diz em Apocalipse, que não vai haver dor, nem pranto, nem sofrimento algum, nem preocupação alguma. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Teremos eternamente alegria, felicidade, gozo, conforto e consolo diante da presença do Senhor nosso Deus. É a maior esperança. Por isso, os cristãos se alegram. Amém? Então, depois de Paulo olhar para o futuro, ele olha também para o presente, como um homem realista que ele era. E ele diz também que a nossa alegria,
ela está nas próprias tribulações. Nos alegramos pelas coisas magníficas, incomparáveis, que estão à nossa espera nos céus, mas também nos alegramos nas próprias tribulações, como diz aí no verso de número 3, e não somente isto, ou seja, a minha alegria, Paulo está dizendo, ou a nossa alegria, não está somente no futuro eterno, mas está também nas próprias tribulações, nas próprias aflições que temos de enfrentar nessa vida. Jesus Cristo deixou isso bem claro durante toda a sua vida, em todos os seus discursos, iniciando, por exemplo, em Mateus capítulo 5, a partir do verso 10 ao 12, que os cristãos, eles devem se regozijar, se alegrar, eles devem exultar, quando por causa de Jesus passarem por sofrimentos, por aflições, por tribulações, por perseguições, considerando o exemplo dos profetas, considerando o exemplo de sofrimento dos irmãos que viveram no passado, que sofreram muito mais do que os apóstolos sofreram, que sofreram muito mais do que muitos irmãos já sofreram ao longo da história. Por isso constitui-se um exemplo. Assim também sofreram os profetas que viveram antes de vós. E é interessante que Paulo, ele confortando a igreja, passando pelas igrejas e confortando as igrejas, em Atos capítulo 14, no verso 22, por exemplo, ele declara para os irmãos: olha, meus irmãos, nos importa, através de muitas tribulações, adentrar no reino de Deus, herdar o reino eterno. Imagine, Paulo confortando as igrejas dessa maneira, certo? Imagine eu confortando você passando por lutas, por tribulações em várias áreas da vida, você sofrendo, e eu chegar para você e lhe dar um conforto dessa maneira. Mas é a verdade, é a realidade. Por isso Tiago, em sua carta, no capítulo 1, nos versos 2, 3 e 4, ele declara: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, né? As provações são transitórias, são passageiras, elas vêm, elas passam, vêm outras mais fortes ou mais fracas, enfim. A gente tem que observar o seguinte, que as provações, as tribulações são pedagógicas, elas trazem para nós amadurecimento, fortalecimento, crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Por isso Paulo, em concordância também com Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4, Paulo diz assim, que sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Então, as tribulações são pedagógicas, elas trazem vários ensinamentos, muitos ensinamentos para os cristãos. Portanto, não devemos desistir em face das tribulações, não devemos fracassar, naufragar, né? Não devemos nos prostrar, não devemos murmurar, devemos cada vez mais buscar a presença de Deus e nos alegrar, né? Surge a pergunta, meus irmãos, o que significa alegrar-se nas tribulações, como Paulo diz aí? O que significa? Significa o seguinte, observando esse texto, eu gosto de ir para o profeta Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17.
profeta Abacuque afirma: ainda que me falte tudo, ainda que me falte todas as coisas, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Senhor, eu permanecerei firme no Senhor. Como Jó, faltou tudo, faltou até mesmo a saúde, tudo, os amigos, a família, os bens, a saúde. E Jó, ele permaneceu firme, disposto a servir a Deus, determinado a continuar junto com Deus, na presença de Deus. Isso é alegria, entusiasmo, intrepidez. Como dizia Neemias, a alegria do Senhor é a minha força. Amém? Diante desse mundo mau, perverso, opressor, nós sofremos em várias áreas da vida, mas devemos continuar confiando e crendo na operação de Deus em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Para finalizar, o terceiro benefício relacionado à alegria, aqui, o terceiro benefício da justificação relacionado à alegria, no verso 11, é que Paulo diz: e não somente isto é o que ele já tem dito no verso 10, e não vamos entrar agora nesse mérito. Ele diz: e não somente isto, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Notem que Paulo, ele vem falando de alegria na esperança da vida eterna, alegria nas próprias tribulações. E aqui no verso de número 11, Paulo, ele está destacando a fonte dessa alegria, está destacando de onde vem essa alegria, que essa alegria não vem de circunstâncias positivas, boas, não vem de fortunas, não vem, né, de sucesso, de fama, não vem das coisas terrenas. Essa alegria, ela é ultra circunstancial, ela vem de Deus. A fonte da alegria dos crentes é Deus. Por isso que os nossos irmãos no passado permaneceram firmes em face das agruras fortíssimas que enfrentaram, porque eles tinham essa certeza: Deus é a minha alegria, Deus é a minha exultação, é em Deus, Deus é a fonte dessa alegria. Paulo, escrevendo aos Filipenses, preso, acorrentado por causa do Evangelho, ele orienta os irmãos a alegrarem-se no Senhor, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Muito interessante, certo? Que Paulo, fazendo essa declaração, nos leva a entender que a nossa alegria, a alegria dos cristãos, não depende de circunstâncias positivas, boas, né? De fortunas ou de fama, de sucesso, de maneira nenhuma. A alegria do cristão depende tão somente de Deus. Aqueles que vivem na presença de Deus, unidos com Cristo Jesus, têm essa verdadeira alegria, em nome do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições, declarou o nosso Senhor Jesus, mas tende bom ânimo, ou seja, tenham coragem, sejam intrépidos, sejam ousados, não desistam. A caminhada não é fácil, a caminhada é espinhosa. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E diante dessas perseguições,
a nossa atitude aprazível, agradável a Deus, fortalecedora, que vem a moldar o nosso caráter, a nossa atitude deve ser de firmeza, amém? De permanecer diante da presença do Senhor, Deus da vida e da glória. Meus irmãos, e eu gostaria de concluir motivando os meus amados irmãos a não considerar, a não levar em conta as agruras apresentadas pela vida, as tribulações e as aflições, as perseguições, as injustiças apresentadas pela vida, os conflitos internos, os desânimos, as tristezas, por quaisquer razões, diante de quaisquer situações adversas, permaneçam firmes, permaneçam diante da presença do Senhor, expresse essa alegria, expresse essa felicidade que Deus tem colocado dentro de você, dentro do seu coração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então vamos passar para o momento ofertório, e depois estaremos fazendo o encerramento em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, primeiramente, curvemos nossa fronte, falemos com o Senhor nosso Deus. Querido Deus, diante da Tua magnífica e augusta presença, mais uma vez, Pai, levantamos a nossa voz em oração, gratos a Ti, Senhor, pela justificação, pelo novo nascimento, pela nova vida que hoje temos, mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvamos a Ti, Senhor, pela alegria da vida eterna e também pela alegria nas próprias tribulações, pela alegria em Ti, pelo Senhor Deus ser a fonte da nossa alegria, a primeira e última fonte da nossa alegria, da nossa felicidade. Louvamos a Ti, Senhor Deus, pelo Senhor Deus estar presente com cada um de nós, nessa caminhada, nessa jornada, que não é fácil, nunca foi, nunca vai ser, que o Senhor prossiga nos abençoando, nos fortalecendo, nos erguendo, nos dando mais esperança, nos animando, nos avivando em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, que permaneçamos firmes e fortes, firmados, fincados nessa rocha eterna, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amado, fica com todo o Teu povo, hoje e sempre, e abençoa agora, Pai, esse momento ofertório, a atitude de cada um dos irmãos e das irmãs que vão contribuir para a Tua obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como descrever, como explicar amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Sabes onde estou, é de coração. Tudo que eu disser
coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a este amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração, é de coração. Tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor. É de coração. Amém. Senhor, louvamos mais uma vez o Teu santo nome, Pai, pelo Senhor Deus provocar em nós essa atitude de trazermos à casa do Senhor os dízimos, nossos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Que o Senhor Deus continue abençoando o povo do Senhor em tudo, materialmente, em nome de Jesus, e que essa gratidão esteja sempre em nosso coração, que essa atitude de gratidão, de desprendimento pelas coisas terrenas, materiais, esteja sempre em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos